Irmãos, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, sou um trabalhador da nossa casa Círculo da Luz, e novamente estamos aqui nesta noite para dividir com os amigos, com os irmãos que estão nos assistindo, nossas reflexões sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas antes que nós comecemos o nosso trabalho propriamente dito, eu vou pedir que os amigos todos elevem neste momento o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão conosco nesse momento, a equipe espiritual da nossa casa, todos os irmãos da espiritualidade que nesse momento se agregam a nós, para que nós agradeçamos, em primeiríssimo lugar, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, revelando as coisas importantes para nós, buscando um entendimento maior sobre aquilo que nós precisamos para que nosso processo evolutivo se dê da melhor forma possível, mas, sobretudo, buscando uma paz interior, uma tranquilidade que nos faça enfrentar melhor esse momento desafiador que todos nós estamos vivenciando e também possa nos dar tranquilidade para agora e para o futuro, não crescendo, uma oportunidade boa e que nós nos esforçamos para que mais e mais busquemos esse alento, esse carinho, esse cadinho de harmonia, de prosperidade boa, no bem, na paz, na caridade, e assim sigamos a nossa jornada com muita harmonia, muita parcimônia e muita paz. E é com muita gratidão que nós, então, pedimos para dar por iniciado nosso trabalho sobre o capítulo 10 do nosso Evangelho desta noite. Que assim seja. Como eu lhes falei há pouco, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, ele nos traz, para que nós reflitamos, os seguintes itens. Nós temos aqui cada capítulo do nosso Evangelho, ele é composto de vários itens, para que nós, então, possamos interpretar e falar sobre cada um na medida do nosso tempo, na medida da possibilidade que o tempo nos conceda isso. Vamos falar, então, sobre perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e as instruções dos Espíritos que nos falam sobre o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outros, divulgar o mal alheio. E logo no início, meus irmãos, perdoai para que Deus os perdoe, nós lemos aqui no Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles vos fazem, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Idem, capítulo 6, versículos 14 e 15. A primeira questão, meus irmãos, que nos vem à mente quando nós falamos sobre isso é uma só. Deus nos perdoa, ele precisa nos perdoar, nós em algum momento o ofendemos, porque quando nós lemos aqui, como eu fiz há pouco, parece que há uma condicional. Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem. Mas, se Deus perdoa, é óbvio que nós vamos inferir que ele então se ofende. Na verdade, Deus não se ofende, de modo algum, pelo contrário. Esse ser soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Senhor do universo, Senhor da vida, jamais se ofenderia com as suas criaturas, até pelo fato de que ele sabe que todos nós, por mais que nos desenvolvamos espiritualmente, sempre temos algumas dificuldades no trato das nossas questões, relações e interações aqui com os nossos irmãos de caminhada evolutiva, porque todos que estamos aqui somos espíritos devedores, portanto imperfeitos, ainda na caminhada, mas ainda não prontos para ascender a patamares maiores e superiores na escala espiritual. Mas estamos numa caminhada boa. Por isso, eu gosto de chamar a atenção para esse capítulo por uma questão muito especial. A questão do perdão, meus irmãos, ela é extremamente libertadora. E o capítulo fala
em bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E antes de falar mais diretamente sobre a questão do misericordioso, eu quero fazer uma pequena digressão sobre alguns capítulos anteriores, alguns capítulos que antecedendo a este, nos dão como se for uma preparação para que chegássemos neste. Os amigos vão lembrar que nós falamos, né, bem-aventurados os pobres de espírito, lá no capítulo 7, onde nós colocamos de forma enfática, né, qual é o nosso papel, nossa relação no mundo, por que nós estamos aqui, e dizemos, né, que o ser que já entende que pobreza de espírito não é o que nós pensamos, mas sim uma condição em que já há um entendimento sobre as vicissitudes, sobre as coisas que nós temos que passar, nos ajuda, nos dá um aporte para que nossa caminhada se dê de uma forma melhor, mais intensa e mais produtiva. Depois nós temos o capítulo 8º, que nos fala em pureza de coração, onde Jesus ressalta a questão das crianças, dizendo que só vai entrar no reino dos céus aqueles que se vos assemelharem, ou seja, nós, adultos, né, resgatarmos de alguma forma a nossa condição de crianças, quando éramos puros, espontâneos, agimos de uma outra maneira, sem as cascas, sem as arestas difíceis que nós temos hoje como adultos para parar, e redundamos aqui, né, no capítulo 9, que nos fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, nos fala em paz, nos chama a atenção para a paciência, nos chama a atenção, sobretudo, para que nós sejamos fomentadores da paz, cultivemos a paz. Aliás, meus irmãos, vou abrir um pequeno parênteses com relação à questão da paz. Como nós estamos necessitados de paz nesse momento em especial. Paz de espírito, paz de coração, a paz do alívio, a paz, finalmente falando, que o Cristo disse. Eu vos dou a minha paz. Mas nós sabemos, né, meus queridos amigos, o quanto isso ainda é difícil, o quanto nós ainda ficamos presos aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos, e temos uma dificuldade imensa de manter essa paz por um período maior, pelo menos nos aproximarmos dela. Mas não nos preocupemos, meus queridos irmãos, nós vamos chegar lá. Nós estamos numa caminhada, nós somos aprendizes ainda. Estamos aí buscando a nossa melhor condição. Tudo que nos acontece, tudo que nos rodeia, que nos cerca, nas nossas interações e relações humanas, são aprendizados, são valores, são experiências que nós precisamos levar em consideração para que possamos ascender a uma condição espiritual melhor. Mas isso, nós sabemos, leva tempo. Por que eu fiz essa pequena digressão nesses 3 capítulos que antecedem o que nós estamos falando de forma mais própria hoje, né, nessa noite? Porque, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Como é que eu posso ser misericordioso se eu não tiver pelo menos uma noção do que é ser pobre de espírito de acordo com os ditames do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita? Como é que eu posso ser misericordioso se eu não consigo pelo menos me aproximar um pouquinho que seja dessa pureza que em criança eu tinha, as mancheias, e hoje eu tenho uma dificuldade imensa para sequer manifestar um pouquinho disso? Como é que eu posso ser misericordioso, praticar a caridade por inteiro, se eu não consigo cultivar, fomentar, buscar a paz nas minhas relações? Meus amigos querem ver como isso é verdadeiro. Neste capítulo especial, especialmente nesse capítulo 9, tem um item que fala sobre a paciência. O que é a paciência, meus irmãos? É a ciência da paz. E ali diz claramente que uma das caridades mais profundas e mais verdadeiras é quando nós aprendemos a perdoar aqueles que são colocados por Deus em nosso caminho para testar o quê? A nossa paciência. E aqui nós chegamos na misericórdia. Misericórdia que nós sabemos, né, de antemão, que é um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre algum tipo de tragédia, seja pessoal ou não, que caiu em desgraça. Tá? E essa misericórdia, esse sentimento de solidariedade precisa estar acompanhado do desejo de ajudar essa pessoa, de ajudar esses irmãos. Misericórdia tem a sua origem no latim, misericordium, misere de miséria. E ali fala, dá alguns exemplos, né? Fala em desalmados, em perversos, em malvados, mas também fala em pobres. E córdium é mexer,
agir com o coração. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades e ressaltamos a importância de nós levarmos adiante esse mistério, fazermos isso com uma vontade firme, sincera e verdadeira. Agir com o coração. Muitos de nós temos dificuldade de fazê-lo porque nós, por usarmos muito o nosso senso comum, por estarmos muito acostumados com as nossas lides muito mais ligadas à matéria do que à nossa condição espiritual, as pessoas dizem, olha, mas se tu agir muito com o coração, se tu fores muito, vamos dizer assim, bondoso, parcimonioso com as pessoas, vão abusar de ti, vão se aproveitar. Isto num viés, mas também o viés contrário. Muitos dizem que no coração não se manda, que se eu agindo com o coração é porque o meu racional fica à parte, eu não consigo então ter um pensamento mais lógico, um fundamento que me ajude a agir e me relacionar melhor com os seres que me cercam. Na verdade, meus irmãos, o agir com o coração, o ser misericordioso, é exatamente isso. É trazer do mais profundo do nosso eu, do mais profundo do nosso ser, aquilo que nós temos de melhor. Aí alguém pode estar pensando assim, mas eu não sei se eu já tenho essa aferição dessa forma, se eu já consigo buscar de fato o que é exatamente que eu possa ter de melhor que eu possa oferecer. E eu digo com maior tranquilidade, sem o menor medo de errar, nós temos muitas coisas boas, por sermos filhos de quem somos. Somos filhos de um ser soberanamente justo e bom, um ser que nos trouxe coisas assim grandiosas para nós. E mais ainda, temos esse mestre, nosso irmão mais velho, chamado Jesus, que aprofundou de forma amorosa, caridosa, perene esses ensinamentos todos. E temos também as virtudes desse ser, que é o nosso Pai, que é Deus, em potência, em latência, todos nós as temos dentro de nós. Então, ser misericordioso, ser laborioso, buscar o melhor é resgatar todas essas virtudes, trazê-las à tona, fazer com que elas floresçam, frutifiquem, fluam no nosso cotidiano. Porque o nosso aprendizado como espírito não é para que nós digamos assim, bah, agora eu já sei da minha condição, eu já sei de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu vim, onde eu vou chegar, como vou chegar, que coisa boa. Não, é para que nós, além desse aprendizado em si, coloquemos de forma enfática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, através da compreensão, através da busca do entendimento. E, meus irmãos, quando Cristo, respondendo a Pedro, a pergunta que Pedro lhe fizera, se deveria perdoar o seu irmão, o seu ofensor, até 7 vezes, e o Cristo diz, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, isso nos chama atenção para a importância de nós levarmos avante esse sentimento que, como eu disse há pouco, é extremamente libertador. Os amigos querem ver um exemplo bem prático? Quando eu digo, e isso está escrito aqui no capítulo, que eu não perdoo de jeito nenhum, será, meus irmãos, que eu me sinto realmente bem? Quando nós fazemos um meia-culpa, eu sei que não é muito fácil. Aliás, nós não gostamos muito, vamos ser francos conosco mesmo. Nós gostamos muito de olhar no outro, mas quando é a nossa vez, nós sempre temos algum resquíciozinho de contrariedade, porque nós achamos que, de alguma maneira, nós não merecemos, que aquilo que foi feito foi terrível demais e eu não merecia, porque aí eu coloco assim todo um corolário só de benesses, de coisas boas, como se eu fora praticamente um anjo aqui na Terra. Tá? Mas, quando nós pensamos com calma, e eu sempre chamo atenção para isso, o nosso evangelho, a nossa boa nova, a nossa notícia do Cristo, ele vem para nos fazer justamente buscar aquilo que muitos de nós fica contrariado, tem dificuldade, mas que é essencial, que é a reflexão profunda, primeiro sobre nós mesmos. Eu, quando falo sobre esse capítulo, eu fico lembrando sempre de uma questão que está aqui também, que é quando Cristo diz, né, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra.
E se nós observarmos bem, meus irmãos, quantas vezes nós somos assim, pródigos em críticas aos nossos irmãos de caminhada, seja por que razão for, não vamos aqui entrar no mérito da questão, mas por qualquer motivo, quaisquer motivos, nós dizemos, essa pessoa também só podia ser de tal origem, só podia ser de tal coisa, como se aquilo fosse um estigma que estivesse marcando aquela pessoa para que ela agisse então daquela forma. Meus irmãos, todos nós, eu repito isso com muita ênfase porque é importante, estamos aqui em caminhada, em aprendizado. Paulo, mas eu já sei bastante coisa, eu estou no Espiritismo há 150 anos e eu já aprendi bastante. Claro que eu cometi aqui uma hipérbole, um certo exagero, né? 150 anos é um exagero, mas só para ilustrar bem, eu coloquei lá em cima o nosso patamar. Isso não quer dizer nada, meus irmãos, se eu não tiver introjetado pelo menos 5% das verdades espirituais que este evangelho vem me trazer, ou vem nos trazer, na verdade. Então, não quer dizer que se eu estou há bastante tempo, seja na doutrina espírita ou numa outra religião, todas têm o seu valor, têm os seus aprendizados, seus ditames, que eu, com isso, estou angariando alguma espécie de salvo-conduto para que as minhas atitudes sejam sempre bem aceitas. Nós sabemos que não é assim. O nosso planeta, o nosso orbe, o nosso plano, a Terra, né? Nossa Mãe Terra, querida Mãe Terra, ainda é um plano de provas e expiações. Está em transição, já num processo que já está se acelerando um pouco mais, né, com a chegada do século XXI, mas ainda está em transição para o processo de regeneração. E nós precisamos entender que tudo que nós aprendemos, tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos tem consequência. Se for boas ou não, vai depender de nós, de como nós agimos, como nós entendemos, como nós buscamos isso e como nós reagimos muitas vezes. Aliás, a reação, ela sempre nos traz um certo desgaste, seja emocional, em alguns casos até físico, mas a reação, ela nunca é boa. O ideal sempre é que nós hajamos, não reajamos. Mas, como eu falei há uns minutos atrás, espíritos imperfeitos como nós somos, nós vamos, na maior parte das vezes, reagir do que agir. Por isso nós dizemos, como está aqui no Evangelho, não perdoo. Isso foi demais. Essa traição, essa ofensa, foi demais para mim. Eu não merecia isso. Olha, eu sempre tratei essa pessoa, essas pessoas, de uma maneira assim, maravilhosamente boa. Jamais cometi um deslize qualquer. Como é que justamente eu vou ser acometido deste mal por alguém que eu sempre tratei tão bem? Olhem só, meus irmãos, que coisa interessante. Joana de Ângeles nos diz algo assim que me chama muito a atenção, que aqueles que nos ofendem, e alguns nos ofendem mesmo, né? Buscam, assim, tem até um certo prazer em nos ofender, esses merecem e precisam mais ainda do nosso perdão do que aqueles com os quais nós temos uma convivência, e às vezes por um momento meio descontrolado, alguma coisa assim que não está batendo muito bem, nós podemos sair um pouquinho do nosso prumo, né? A nossa harmonia, e dizemos ou fazemos algo que depois nos arrependemos. Mas mesmo esses que são contumazes, que nos provocar, e nós vemos muito isso, né, recentemente nas redes sociais, em função, né, do que ocorreu há pouco, que foram as eleições, né, para vereadores e para prefeitos em todo o nosso Brasil aqui, e vemos isso de forma também cotidiana em muitas situações. Essas chamam mais atenção porque repercutem muito na mídia e tudo mais. Mas aí nós demonstramos, muitas vezes, aquilo que, como disse o Cristo lá no capítulo 8º, está no nosso coraçãozinho, que muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga. E eu quero chamar a atenção para a questão 886 do nosso Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: qual é o verdadeiro sentido da caridade, tal qual eu entendia Jesus? E aí, já na pergunta, nós temos uma importante reflexão. O verdadeiro sentido da caridade não diz ali tal qual a entendia o João Pedro, o Zé da Silva, a Maria das Dores, mas como a entendia Jesus. E ali a resposta dos espíritos superiores é emblemática.
benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e a cereja do bolo da resposta, perdão das ofensas. Eu até me atrevo a afirmar, meus irmãos, que nós, em muitos momentos da nossa existência terrena, somos indulgentes, somos benevolentes, mas vamos falar bem sério, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos combinar. Quando chega na hora do perdão, nós conseguimos, assim, com tranquilidade, né? Com uma certa solidez, com uma certa estrutura espiritual que nós certamente já temos. É difícil, né, meus amigos? Mas justamente por isso é tão libertador quando nós conseguimos perdoar, como eu disse há pouco, falando do capítulo 9, perdoar aquele que Deus coloca, ou aqueles que Deus coloca no nosso caminho para testar a nossa paciência. Paciência, ciência da paz, não é pouca coisa, meus irmãos. Alguns amigos, eu ouço, desculpem, com muita frequência dizer assim, eu já estou perdendo a minha paciência. Bem, se estás perdendo, na verdade nunca tivesse. Porque a paciência é algo que precisa ser testado ad infinitum. Porque não adianta eu ser paciente num ambiente que me propicie isso. Como eu sou paciente quando eu estou num templo, num mosteiro, numa casa espírita, num trabalho espírita, numa grei religiosa. Como eu sou paciente quando eu estou assim, irmãos tranquilos, ouvindo música suave, falando baixinho, aquela tranquilidade. Que bom, né? Ótimo. Mas e no mundo? Afinal de contas, tem uma parte do evangelho que nos fala sobre o homem no mundo. Ou seja, como nós temos que agir no mundo em que nós vivemos, já sabemos, né, como funciona, como é e como são as coisas desse mundo. É justamente aí, nesses turbilhões que nós vamos vivenciar, que nós vamos ser testados. Vocês querem ver um exemplo? Presentemente, a partir do início do ano, um pouquinho para frente, a partir de março, nós começamos a vivenciar essa pandemia. Quantos de nós, e eu sei porque eu ouço isso com frequência, inclusive na minha família, Paula, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero me encontrar com meus amigos, eu quero fazer alguma coisa. E a gente procura de forma tranquila, né? Esforçando também, porque nós também estamos nesse turbilhão. Nós também, espíritas que falamos sobre esses temas, o primeiro ensinamento é para nós mesmos. Então, nós procuramos nos esforçar o máximo que possamos para justamente ter também, além de nos acalmar, né? De fazer com que o nosso coração se tranquilize, para que ele não se turbe, como nos diz o Cristo, lá no capítulo 3, mas os outros também, né? Porque realmente não é fácil lidar com o que nós estamos lidando. E aí, meus irmãos, entra uma questão que às vezes nos passa assim meio desapercebido. Nós ficamos mais intolerantes. Vocês podem observar. Alguns amigos dizem assim, fulano tem pavio curto. Não é que ele tenha pavio curto. Isso, aliás, isso é um dizer, um jargão que se usa muito, né? Para aquele que diz assim, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e quem quiser que me aceite como eu sou. Aliás, como nós gostamos de dizer, né? Temos que aceitar a pessoa como ela é. Temos que ser aceitos como somos. Óbvio que isso é muito verdadeiro, meus queridos irmãos. Mas olha só, será que como eu sou é o ideal, é o melhor para a convivência, para as relações, para o encadeamento, para as nossas evoluções, para as nossas questões, o desenvolvimento espiritual que nós precisamos? Enfim, eu poderia citar aqui N coisas, mas será que nós já estamos nesse patamar? Ou ainda nos falta alguma chavezinha que dê um sentido melhor, que faça uma ligação mais intensa, mais produtiva, mais intrínseca e nos ajude mais nessa caminhada? Nós precisamos entender isso. Quando nós nos dizemos de pavio curto, eu não sei, eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo, levou. Eu não tenho muito assunto. Nós dizemos para nós mesmos, eu preciso mudar muito. Só que até que eu aceite essa mudança, esse processo que eu tenho que iniciar de mudança, às vezes demora bastante tempo, porque nós ainda somos muito presos aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos, às nossas formas de pensar,
sempre achando que, de alguma maneira, o nosso pensamento tem que se sobrepor aos demais. A nossa opinião ela é mais valiosa, porque não, olha só, eu tenho um conjunto de regramento através do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que me permite já estar nesse patamar. Bom, meus amigos, eu sempre penso, né, que se eu já tenho algo em que eu estou à frente dos demais, aí mesmo é que eu tenho o dever de ser mais tolerante, mais compreensivo e aprender a perdoar as pessoas. Perdoar, ter misericórdia, como eu li ali, solidarizar-se, ter empatia pelas pessoas. Vocês querem observar bem, né, fazendo uma pequena digressão, por quem nós temos empatia? De quem mais nós gostamos de estar, de lidar, de nos relacionar? Daqueles que são, de alguma forma, do nosso grupo, seja familiar, seja social, enfim. E, meus irmãos, observando a pregação do Nazareno, do Cristo, do Evangelho, o que mais ele chama atenção para que nós desconstruamos o espírito de grupo, para que nós ampliemos esse sentir, esse proceder, esse relacionar-se. Ele fala, inclusive, em família espiritual, que é o nosso desideratum, afinal. A nossa família, o nosso grupo de amigos, os nossos afetos, que bom, é preciso também, nós precisamos ter esses aportes, esses suportes, para poder levar adiante as nossas tarefas aqui. Algumas são bem candentes e bem difíceis, mas nós temos que aprender também e temos que ampliar. Como é que nós fazemos isso? É buscando justamente entender melhor, compreender melhor aqueles que de alguma maneira nos ofendem. Alguém pode estar pensando assim, mas eu, sinceramente, eu não sei, eu não me ofendo, sim, por qualquer coisa. Que bom, sinal que já avançamos, já estamos num patamar melhor. Mas, vamos combinar, meus irmãos, há pouco eu tive a oportunidade de observar nas redes sociais quantas trocas de ofensas os amigos fazem entre si, amigos queridos, fraternos, convivendo, não só de condições familiares, consanguíneas, mas também através de conhecimento, através do curso que faz, da faculdade onde estuda, ou do próprio meio, do meio religioso em que frequenta, se desentendendo, sendo intolerante, brigando, não aceitando a mínima coisa, o mínimo contraditório, e dizendo, eu não vou perdoar, porque isso que ele fez foi muito grave. E é isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para nos amarmos, para compreendermos, para perdoarmos. E como eu disse alguns minutos atrás, aqueles que costumeiramente são mais incisivos, né, nas ofensas, nas provocações, esses exigem mais de nós. E por incrível que possa parecer, meus irmãos, que eu vou dizer agora, mas esses, meus queridos amigos, são os nossos melhores professores. Aqueles que nos contradizem, que nos apontam o dedo, que nos dizem, olha, não é bem assim, e nós muitas vezes subimos na tamanca, ficamos irados e dizemos até às vezes coisas desagradáveis, prestemos atenção, transmutemos isso, mudemos nosso dial, em vez de seguir sempre nessa mesma rota, de reagir de forma intempestiva, de forma igual. O Evangelho fala sobre isso. Quando eu reajo de forma igual, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. Por isso, Cristo diz aqui: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E vocês vão observar, meus irmãos, através do Evangelho, o que aconteceu. Havia uma multidão de pessoas apedrejando aquela moça que teria cometido o pecado, o crime de adultério, e era assim que se tratava, tá? Naquela época, alguém nessas condições. Mas quando Cristo disse isso, manteve a sua impassividade, a sua tranquilidade, e disse, aquele que estivesse em pecado que atire a primeira pedra, simplesmente, meus irmãos, o que aconteceu? Foram todos saindo, desistiram da empreitada. E o mais interessante, especialmente os mais velhos. Interessante, né, meus irmãos? Especialmente os mais velhos. Justamente aqueles
que tinham mais estrada e que, por consequência, também tinham mais, entre aspas, pecados a expiar. Por isso, é importante nós entendermos. Todos nós, meus irmãos, estamos aqui em aprendizado. Então, é natural que nós tenhamos dificuldades, que nós sejamos ofendidos em algumas ocasiões, que nós sejamos provocados, que alguém tente nos puxar o tapete. Tudo isso pode acontecer. Mas o que vai fazer a grande diferença para melhor, que vai nos trazer, de fato, uma resposta boa, que vai nos dar uma condição de vivência e convivência muito mais tranquila e produtiva para o futuro, é a forma como eu reagir. Por isso, eu quero deixar aqui, já encaminhando para o nosso final, uma, não é dica, pode ser também uma pequena dica para todos nós. Vamos lembrar sempre daquele que é o nosso guia e modelo. Quando nós estivermos numa situação de dificuldade ofensiva, difícil, que nós lembremos daquilo que ele dizia: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Em todas as circunstâncias, meus irmãos. Não adianta eu tentar buscar esse amor que o Cristo está me ofertando de forma tão boa e tão construtiva, só quando me aprouver. Em todas as situações e condições que eu possa ter essa possibilidade. Agradeço a atenção dos amigos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, onde, mais uma vez, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, e que essa noite nós estivemos aqui refletindo sobre o Evangelho, à luz da nossa doutrina espírita, refletindo sobre a nossa caminhada evolutiva aqui neste plano, refletindo sobre tantas coisas boas e importantes que nós precisamos para dar continuidade aos nossos afazeres, às nossas tarefas, às nossas vivências, com nossos amigos e irmãos de caminhada. Lembremos sempre que o amor é a mola mestra que move toda a humanidade e ele deve estar presente em cada ato nosso, em cada possibilidade, em cada momento. Queremos agradecer a oportunidade e desejamos a todos uma ótima noite de terça-feira, que todos possam ter um restante de semana tranquilo, renovador e profícuo. E profundamente agradecidos, nós pedimos também por todos aqueles irmãos e irmãs que estão atravessando alguma dificuldade, seja de doença, seja de qualquer outra natureza, e agradecidos, pedimos então para darmos por encerrado nosso trabalho do Evangelho desta noite. Que assim seja.